Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Tranqui, ¿qué hicieron el fin de semana? Bueno, pessoal, antes de começar, quero explicar que, né, na última aula a maestra fez uma coisa diferente de colocar atividades. Claro, a gente tá seguindo, né, os temas do livro, mas fazendo atividades assim por fora. Então, nessa aula a gente vai focar no livro, tá bom? Nas atividades e especificamente que ele traz, não só os temas, né? Então, como eu já tentei gravar num aplicativo hoje e deu muito errado, e eu tive que gravar tudo novamente, então eu vou fazer desse jeito aqui, bem amador, mas que eu sei que vai deixar claro para vocês o que fazer, tá bom? E se ainda assim não ficar, vocês também podem me chamar lá no chat ou no e-mail para falar sobre a atividade, tá bom? Então, eu estou aqui na página 27 do livro, que se habla entonces de clima. Bueno, vou explicar passo a passo o que vocês terão que fazer, tá? Aqui, se vai falar del equilibrio al desequilibrio. Aparte de los problemas ambientales, de las características climáticas propias de cada lugar, relacionada con su posición geográfica, existe el tiempo atmosférico sujeto a variaciones a cualquier momento, ¿sí? De cielo en el polo norte, mire cómo está el oso, ¿sí? Mire el osito. Bueno, está solo y casi no hay hielo, ¿no? Casi no hay. Después, ola de frío en Ucrania, ¿sí? Mira que acá casi no hay hielo y acá hace mucho hielo, ¿sí? Las cosas están cambiando. O clima se modificou, né? Então, nessa unidade, é exatamente o que ele vai trabalhar, tá bom? A respeito del tema del clima, como las cosas cambian, a veces un poco de biología, ¿sí? Olha a imagem que ele traz aí, cheia de termômetros, né? E olha como as temperaturas variam de acordo com os lugares. De cielo, tem uma legenda aqui para vocês acompanharem, ó. Tendência de calentamiento, tendência de sequía, precipitación extrema, de cielo, ciclones. São muito cambio, não? São muitas mudanças. As imagens abaixo. Efecto invernadero em Bogotá por la contaminação del aire. Vamos falar um pouquinho aí dessa questão do clima mesmo. Sequía em São Paulo, mira. Infertilidade del suelo por la deforestación em Madagascar, certo? Bom, a ideia aqui, ó, se a gente acompanhar, descrever e pronosticar o tempo atmosférico. Então, como que a gente pode falar isso em espanhol? Relatar como o tempo está hoje, se a gente acha que vai chover, se não vai, como foi o tempo ontem, certo? Que mudança que o tempo sofreu. O que você gosta de fazer, dependendo do clima, que roupas você prefere vestir, certo? Tudo isso vai ser trabalhado nessa unidade. E aí, na próxima página, mira, temos sempre se empieza com compreensão lectora, não? Sempre vai começar com um textinho para a questão da interpretação. Pedir para vocês lerem o texto calmamente, com aquele método que a gente já conhece, ler sem consultar nada, vai só fazendo um risquinho nas palavras que vocês não conhecem. Tenta identificar a palavra através do contexto, às vezes não sabe o que a palavra diz, mas de acordo com o texto, ela indica, né, o significado, para depois vocês fazerem as pesquisas e consultarem se era aquilo mesmo ou não. No texto 2, ele é uma tabela, né? Aqui, ó, tá falando da temperatura. Lluvias débiles em Santiago, medio nublado Puerto Plata, nubes dispersas em Montecristi, chubascos débiles em Dajón. Eso hoy, porque martes ya nubes dispersas, soleado. Miren, Montecristi está soleado.
Y miércoles, casi igual, não? Todo igual, verdade? Bom, de acordo com esses dois textos, as atividades da próxima página é o que vocês irão responder, tá? A Pro não vai marcar aqui porque eu quero mesmo que vocês tentem fazer sozinhos, aí da página 29. Como o meu livro aqui ele marca, né, a resposta, então os exercícios da página 29 precisam ser realizados de acordo com o texto 1 e o texto 2, né, que são esses aqui. Na próxima página, esse um pouquinho mais, eu vou pedir que lo hagan. Vou pedir para vocês fazerem também. Sueles consultar el pronóstico del tiempo? En caso de que sí, ¿en qué ocasiones? Então, você costuma consultar aí a previsão do tempo? O pronóstico del tiempo? Você costuma ver, quando você planeja sair, uma das primeiras coisas que você faz é já lá buscar o clima, o tempo, para ver se não vai atrapalhar o programa que você tinha planejado. Aqui tá perguntando exatamente isso. Se você faz, quando você faz, né? E em tua opinião, que benefício aporta o serviço meteorológico? Quais são os benefícios que você acha, que você, assim, destaca na sua vida? O trabalho que as pessoas têm, né, em estudar a questão das mudanças do clima e divulgar, não só estudar, mas divulgar, para que você esteja ciente de que forma, né, o tempo vai se comportar naquele dia. Qual que é a importância disso, né? Tudo isso aqui na questão 1 e 2 do um pouquinho mais. Depois, pessoal, nós vamos aqui pro ladinho, ó. Depois do um pouquinho mais, língua en uso. E a gente vai ali, de fato, para a gramática. E aqui é muito interessante, porque ele vai falar dos verbos que são irregulares, né? E na aula de português, nós acabamos de falar sobre verbos irregulares, né? Sobre o radical do verbo que muda. Quando o radical, a raiz do verbo, ela muda, eu chamo aquele verbo de verbo irregular. E quando ela se mantém, ele vai ser um verbo regular. Por quê? Porque não tem irregularidades na conjugação. No espanhol também, tá? Parte desse mesmo princípio. Mas olha que interessante, na tabela abaixo vai ficar bem claro para vocês que eu tenho, por exemplo, o verbo contar. Aqui, na forma nominal. Infinitivo, normal, contar. Mas olha como cambia, olha como ele muda. Do o, ele vai ganhar essa alteração, o e, certo? Então, yo cuento. Ele não só muda, como ele ganha uma letrinha a mais. Yo cuento. Tu cuentas. Él cuenta. Mas, lembrando que no nosotros e o vosotros não cambia. Não tem alterações. A mesma coisa que no volver. Yo vuelvo. Tu vuelves. Él o ella vuelve. Aqui no nosotros e no vosotros volta lá. Volvemos, volvéis. E aí ele continua irregular no vuelven. Sim? Outro exemplo é os verbos pensar e atender. Aqui cambia, mas ele troca o e pelo ie, tá? Então, pensar se queda yo pienso, tu piensas, él piensa, ¿de acuerdo? Nosotros, vosotros no cambia, o nosotros e o vosotros não muda. Ellos ou ellas piensan. A mesma coisa no atender. Yo atiendo, tú atiendes, él atiende, nosotros, vosotros no cambia, se queda nosotros atendemos, vosotros atendéis, y ellos ou ellas atiendem. Aqui no ojo, quando ele coloca assim, ojo, é tipo assim, presta atenção. Para vocês olharem mesmo, que em algumas eles não mudam e em algumas eles mudam, Personas de singular e plural, tá bom? Olhando aí para a tabelinha, as questões da próxima página precisam ser respondidas aqui, né? As questões da página 32, todas as questões de acordo com a conjugação que nós vimos, tá?
Depois vocês vão lá para o escrever, tranquilo. Não necessita ser isso, intercomunicação não necessita. Agora o escrever eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? E esse aqui para me enviar por e-mail também. Entre saca de un diario de tu ciudad el pronóstico del tiempo para el viernes, el sábado e domingo. Então, ó, para próxima, viernes, sábado e domingo. Então, eu tenho aí sexta, sábado e domingo, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha na internet mesmo, no pronóstico del tiempo, ¿sí? Elige el que representa a informação de forma mais clara. Então, vocês vão escolher aquele que... Para escolher, tá? Elige, para escolher. O que traz a informação mais, né, precisa, com o uso de ícones, né, recursos visuais. Copia-lo como está em português e úsalo para ser um igual com a parte verbal em espanhol, preservando os íconos. Então, vocês vão lá dar uma olhadinha em previsão do tempo. Deu uma olhadinha? Ai, professora, eu vi que na sexta que vem vai estar a temperatura assim, o tempo vai estar assim e possibilidade disso. Beleza, agora que eu já tenho